Com passagens por seleção brasileira, o meia Juliano pode ficar livre nos próximos dias, se tornando uma excelente alternativa para qualquer grande clube do futebol brasileiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te explicar essa história. Preciso também falar sobre Wagner Love, que vai jogar no Cazaquistão. O que levou o ex-atacante do Corinthians a fechar com o time de lá? Para completar, ainda tem informações sobre Arthur. Será que ele vai mesmo jogar na Juventus? Quanto é que o Grêmio ganharia nessa negociação? E para fechar, atualizações sobre Igor Gomes e a possibilidade de ele se mudar para o Ajax. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria pedir antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola e passe a ter uma série de vantagens, como por exemplo receber vídeos antes de todos os outros vídeos com informações exclusivas. Bom, queria começar esse vídeo falando sobre Arthur. De acordo com a Sky Sports, emissora importante na Itália, o Arthur, volante que pertence ao Barcelona, está sendo comprado pela Juventus por 80 milhões de euros ou 466 milhões de reais. A curiosidade é que o Barcelona pagou para contratar o Arthur do Grêmio 31 milhões de euros. Ainda havia mais 9 milhões de euros em bônus, esses bônus ainda não foram conquistados, então o custo do Barcelona de 31 milhões de euros pode se transformar num lucro de 80 milhões de euros. Estamos falando de uma diferença de 49 milhões de euros. Pelo Barcelona e pela Juventus o negócio parece estar sacramentado, mas para que o martelo seja batido ainda vai faltar convencer o Arthur. O ex-volante do Grêmio nunca escondeu que pretende continuar no Barcelona. Ele entende que seu ciclo na Catalunha ainda não acabou e tem se demonstrado, tem se revelado contrário à ideia de jogar na Juventus, mesmo levando em consideração a possibilidade de mais do que duplicar seu salário. Ele ganha atualmente 2 milhões de euros livres de impostos por temporada no Barcelona, isso equivale a mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Se ele se mudar para a Juventus, vai passar a ganhar 5 milhões de euros por temporada, também livres de impostos, ou 2 milhões e meio de reais. Baita salto, e ainda tem um detalhe de que o Maurício Sarri, o técnico da Juventus, pensa no Arthur como um cara para revolucionar o meio de campo da velha senhora, um baita moral. Mas mesmo diante de todos esses motivos, o Arthur ainda não está completamente convencido. Se ele der ok e a coisa andar, aí o Grêmio vai faturar quase 20 milhões de reais como clube formador. Vale lembrar que quando o Grêmio vendeu o Arthur para o Barcelona, o Grêmio não ficou com nenhum percentual de uma venda futura, mas como o clube que revelou o Arthur, ele tem direito a quase 4%, 3,75% do valor de qualquer transferência futura. Se a gente está falando em 80 milhões de euros, trazendo para o real, estamos falando de 19 milhões de reais. Em época de crise, de pandemia, de falta de receitas, certamente 19 milhões de reais cairiam muito bem no tricolor gaúcho. Quero te ajudar agora a entender a notícia mais esquisita da terça-feira. Wagner Love é o novo reforço de um time do Cazaquistão. O time se chama Kairat, da cidade de Almaty. Se eu te disser que já conhecia o Kairat, estaria mentindo para você. Nunca havia ouvido falar sobre esse time do Cazaquistão. Ele disputou nessa temporada a fase preliminar da Liga Europa. Ainda passou na primeira eliminatória, mas acabou caindo na segunda, num confronto contra o Hapoel Sheva, de Israel, no acumulado dos dois jogos, 3-1 a favor dos israelenses. O Wagner Love estava livre desde 5 de junho, quando rescindiu seu contrato com o Corinthians. Naquele momento todo mundo imaginava que ele jogaria no CSKA, mas o time russo baixou a proposta em relação ao que havia acordado antes da rescisão do contrato. E o Love e o Evandro Ferreira, seu empresário, decidiram continuar buscando outras alternativas. Foi aí que apareceu esse time do Cazaquistão. Detalhes importantes que vão te ajudar a entender o porquê do Love ter aceitado esse desafio tão pitoresco. Contrato somente até dezembro, salários absolutamente livres de impostos. Ele vai receber mais de 1,5 milhão de reais por mês no Cazaquistão, contra algo na casa dos 550 mil reais mensais que ele tinha no Corinthians, com a ressalva de que esse valor era bruto. Com os descontos, certamente os rendimentos do Wagner Love no Timão eram inferiores a 400 mil reais. Ou seja, ele vai praticamente quadruplicar aquilo que recebia no Corinthians, o prazo de duração do contrato o mesmo até dezembro. E aí, para o ano que vem, ele decide se continua por lá, se volta para o futebol brasileiro, se tenta mais alguma aventura no exterior. Jogador de 36 anos de idade, que quando deixou o Corinthians, até foi bem bacana com o Timão, abriu mão de receber tudo que ele tinha para receber de salários atrasados nessa temporada, vai começar a receber somente a partir de 2021. A única coisa que o Corinthians combinou com ele de pagamento imediato se refere a luvas do último contrato que ficaram pendentes.
Só para arrematar, queria te contar um pouquinho mais sobre o Kairat, o novo time de Wagner Love. Nessa equipe não há nenhum jogador conhecido, nenhum jogador de grande destaque no cenário internacional, além dos atletas do Cazaquistão. São 2 poloneses, um ucraniano, um russo, um sérvio, um croata e um montenegrino, além agora de um brasileiro. O Wagner Love chega para comandar essa trupe. Quero te atualizar agora sobre uma informação exclusiva que eu divulguei aqui no canal do Nicola na última segunda-feira. Quem acompanha o canal com frequência soube primeiro por aqui que o Ajax está de olho em Igor Gomes, meio atacante do São Paulo, o mesmo Ajax que já havia contratado tempos atrás o David Neres, mais recentemente o Antony está de olho no terceiro jogador da base do tricolor. O São Paulo confirma que não há proposta oficial, cheguei a dizer isso no próprio vídeo. O Ajax conversou com Wagner Ribeiro e com outros representantes do Igor Gomes para tentar entender um pouquinho da situação dele, para tentar entender a situação do São Paulo, para que nos próximos dias apareça com um papel timbrado e essa oferta definitiva. Há quem imagine que essa oferta vai girar na casa dos 25 milhões de euros. E a julgar pela dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, é bem provável que o tricolor faça negócio na hora. O Leco, presidente do São Paulo, chegou a dar uma entrevista para o Paulo Vinícius Coelho, admitindo todas as dificuldades financeiras do São Paulo e cogitando a possibilidade de vender jogadores. A frase foi a seguinte, abre aspas, aí vai ser questão de sobrevivência. O que a gente tiver de receita vai ter de usar, fecha aspas, se referindo à possibilidade de propostas pelo Igor Gomes. Então, se de fato aparecerem esses 25 milhões de euros, é bem provável que o martelo seja batido. O jogador tem 100% dos direitos econômicos presos ao tricolor. O contrato só termina em março de 2023, mas o São Paulo precisa fazer dinheiro. A ideia do Igor Gomes e também do São Paulo era vender o jogador pro Real Madrid. Mas se o Real não acenar nos próximos dias com uma proposta oficial, a tendência é de que saia negócio com o Ajax e a gente teria uma reedição de Cotia no futebol holandês, com David Neres de um lado, Antony do outro e o Igor Gomes jogando centralizado. Para fechar o vídeo, quero te falar sobre a possibilidade de nos próximos dias os clubes brasileiros ganharem uma excelente oportunidade de mercado. É que o Juliano, meio atacante que já foi da seleção brasileira, 30 anos de idade, foi à FIFA recentemente para cobrar 5 meses de salários atrasados do Al Nassr, time da Arábia Saudita. Se em 15 dias os sauditas não fizerem o depósito dessa grana, ele vai estar livre do contrato que só termina em junho do ano que vem. O Juliano ganha por mês algo na casa de 1,5 milhão de reais. Se são 5 meses de salários atrasados, 7,5 milhões de reais. Se os sauditas não conseguirem essa grana, vão perder um cara extremamente importante dentro do atual elenco. O Juliano nessa temporada tem 28 jogos e 11 gols marcados. Titular absoluto, fez 4 gols nos 3 últimos jogos antes da pausa por conta da pandemia do coronavírus. Ele permaneceu em Riad, lá na Arábia Saudita, mesmo durante toda a pandemia, e ao contrário de outros brasileiros que voltaram para cá e tiveram descontos nos seus salários, como ele se manteve por lá, ele não aceitou qualquer possibilidade de redução nos salários. Há essa briga, há esse litígio, e se não houver esse pagamento, o Juliano vai estar livre para procurar alternativas, e aí poderia ser um grande reforço para qualquer time brasileiro, independentemente de disputar ou não Libertadores da América. O ponto é que podem existir também interessados na Europa. Juliano fez bastante sucesso, por exemplo, na Turquia e poderia tentar se estabelecer também em Portugal, na Itália, na Espanha, enfim. Jogador extremamente versátil, muita qualidade e ainda 30 anos de idade, uma idade bem boa. Desde que surgiu essa notícia em relação ao processo na FIFA, o nome do Juliano já foi atribuído ou especulado no Grêmio e no Atlético Mineiro. Conversei com dirigentes de 2 times, tanto do Galo quanto do Tricolor Gaúcho. O Grêmio assegura que não houve qualquer conversa nesse sentido, o Grêmio inclusive foi pego de surpresa com essa história do processo. Nesse exato momento, inclusive, o Grêmio tem muita dificuldade financeira, só conseguiria trazer o Juliano se fosse uma baita ocasião. Já em relação ao Atlético Mineiro, o Galo não descarta eventualmente daqui a alguns dias procurá-lo para tentar algum tipo de negociação. Mas nesse momento nem Sampaoli, nem Alexandre Matos discutiram sobre a possibilidade de contratação do Juliano. Tudo vai depender, obviamente, desse pagamento dos 5 meses de salários atrasados. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu separei para vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho, é importante porque você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live.
Por falar em live, a live dessa terça-feira, que estava marcada para as 8 da noite, com Francisco Horta, ex-presidente do Fluminense, foi cancelado. O Horta teve problemas particulares, vai precisar resolver questões pessoais e não vai poder participar da live. Por isso, nessa terça-feira a gente não vai ter live. Voltamos na quarta, às 8 horas da noite, com Ricardo Rotenberg, o cara que negocia as grandes contratações do Botafogo. Muitas histórias para contar, beleza? A gente se vê. Tchau, tchau.